Flávio Franoli, da Academia Brasileira de Ciências Ambientais e Recursos Hídricos e dos comitês do Piauí, do CELME, Jacuípiúna e Sertão do São Francisco, nas Alagoas. Nós estamos aqui com Haroldo Oséias de Almeida, ele que nos traz um assunto importantíssimo, relevantíssimo para toda aquela região do Sertão de Alagoas, né? E nós vamos ter dele aqui o suprassumo das ideias concernentes ao crédito de carbono integral. O que significa crédito de carbono integral para o nosso público? Flávio, primeiro é muito bom estar dividindo aqui o espaço contigo e você é um dos percussores também em toda essa iniciativa conosco. Crédito de carbono integral é um contraponto do que a gente fala de crédito de carbono. Porque quando se fala de crédito de carbono, é um modelo elitista que exclui os pequenos, exclui bioma caatinga e, além disso, é muito inacessível e caro para ser desenvolvido. E aí, quando a gente cria um modelo de crédito de carbono integral, o que é que a gente está fazendo? A gente está fazendo um modelo que ele é um pouco mais, ele é diferente, ele é inclusivo, ele integra outros fatores, integra o fator biológico, integra o fator social, cultural, hidrológico e energético. E também, além disso, ele é integral porque ele é mais, o acesso é mais facilitado. A ideia nossa é a gente estar desenvolvendo um modelo que possa ser contemplado ou pequeno, possa ser contemplado em qualquer bioma. Então, por isso que a gente chama de crédito de carbono integral, que ele tem outros valores a mais do que apenas o crédito de carbono em si. Um arranjo produtivo. E Perfeito. como está a receptividade do povo de Alagoas, do pessoal do Sertão, que é a área que você atua com mais frequência? Perfeito. Primeiro, assim, a gente tem um acolhimento muito interessante, porque o crédito de carbono é uma ferramenta de pagamento por serviço ecossistêmico. É uma ferramenta para deixar a vegetação nativa em pé, que esse é um dos principais focos nossos. E aí, o que é que a gente está pensando? A gente está desenvolvendo esse modelo para a gente garantir com que o bioma seja restaurado, protegido e preservado. E aí a gente tem um acolhimento muito interessante. Primeiro, eu queria destacar o Comitê de Bacia da Região Hidrográfica do Sertão do São Francisco, que é um comitê que deixou esse projeto como um dos principais projetos desse comitê. Porque, assim, entende que é uma ferramenta também para deixar os recursos, para a gestão dos recursos hídricos. E aí, assim, a gente tem um acolhimento muito bom, porque é um projeto que está saindo de Alagoas, está saindo lá do Sertão, está sendo conduzido pela Associação dos Produtores de Crédito de Carbono Social do bioma Caatinga. Então, está saindo de baixo, sabe, Flávio? E está subindo. É muito difícil ainda, a gente precisa ainda de apoio, a gente precisa também que esses órgãos de fomento olhem também para essa iniciativa e deem um suporte. Mas a gente tem o acolhimento, principalmente do pequeno, a gente tem um acolhimento científico. Por sinal, estamos aqui no 26º INCOB com 3 trabalhos científicos aprovados para ser apresentados aqui. Então, assim, a gente tem um acolhimento muito bom, institucional, científico, social. Então, assim, o que é que falta também é ter agora esse acolhimento financeiro para a gente dar o primeiro start inicial para o projeto. Mas o empresário, a pessoa que deseja contribuir, participar, como é que ela faz? Quais são os contatos? Perfeito. A gente tem um sitezinho, né, que fala um pouco sobre essa iniciativa, tem o site da associação, né, tem também os contatos nossos, né, pessoais também, que a gente também deixa à disposição disso, sabe, Flávio? E aí é o seguinte, o que é que a gente precisa inicialmente para esse projeto rodar? Primeiro, a gente precisa de criar uma plataforma na internet para deixar todos esses créditos de carbono que forem desenvolvidos. Outro ponto é a gente criar um aplicativo para ajudar o próprio produtor a gerar o seu crédito de carbono. Porque a nossa ideia, Flávio, é a gente usar o sistema de gestão participativo, os SPGs, as OPACs, que já é uma realidade aqui no Brasil e em vários países, entendeu? A certificação participativa também para o carbono. Porque aí, Flávio, a gente não vai precisar de vir uma pessoa da Europa para fazer identificação de biomassa na caatinga, por exemplo. Então, o próprio mateiro, o próprio caatingueiro, a própria pessoa lá da região, ele pode fazer todo esse processo. E aí, lógico, com toda a ferramenta tecnológica possível, a gente fazer todo esse processo e a gente baratear o custo, sabe, Flávio? A ideia nossa é de baratear de uma forma que fica praticamente um custo irrisório para o pequeno, sabe? Em contraponto, os custos altíssimos que a gente tem
né, para todo esse mercado de carbono, para se entrar no mercado de carbono formal. Qual a importância do mercado de carbono para a Caatinga e qual a importância da Caatinga para o mercado de carbono? Flávio, essa pergunta foi perfeita. Perfeita. Por quê? O mercado de carbono, ele é uma ferramenta também. Pode ser uma ferramenta para deixar a vegetação nativa em pé. Esse é um ponto crucial. E aí, só um dado. Nos últimos 20 anos, a Caatinga, ela foi, em vários anos, foi responsável por mais 50% de absorção de carbono do Brasil. Veja só, Flávio. A Caatinga está em 10% do território brasileiro. Então, 50% da absorção de carbono em alguns anos que teve no Brasil, quem foi responsável foi a Caatinga. Então, veja o quanto é importante a Caatinga para o mercado de carbono. E aí, Flávio, outro ponto. A Caatinga está fora do mercado de carbono quando a gente vê isso. Então, é importante a Caatinga estar integrada no mercado de carbono. Então, por isso que a gente está desenvolvendo esse modelo, esse método, e mostrando a importância da Caatinga. E outro ponto, Flávio, se desde o início do protocolo de Kyoto a gente estivesse rodando esse modelo, só para vegetação nativa em pé, a gente teria um valor, traduzindo em reais, vou falar bem só por baixo, mais de R$ 1 trilhão seria destinados para manter a vegetação nativa em pé. Pergunta difícil, mas você vai responder. A ausência da Caatinga, quais seriam os prejuízos para todo o sertão alagoano? Flávio, a ausência da Caatinga, a ausência da vegetação nativa em pé da Caatinga, eu acho que seria um impacto não somente para a região do sertão de Alagoas, mas para todo o Brasil. Porque como a Caatinga ela absorve praticamente 50% do carbono anual do Brasil, sem isso a gente ia ter uma emissão ainda maior. Então, assim, a Caatinga ela tem uma característica muito importante, porque toda essa sazonalidade da Caatinga, de perca das folhas, né, porque quando tem a período decomposição destas. E isso, a Caatinga, além disso, ela é muito eficiente. O carbono que a Caatinga capta, ela vai estocando, ela estoca, ela deixa nas próprias árvores, nas plantas e injeta no solo. Então, a Caatinga é muito eficiente nisso. Então, sem a Caatinga, Flávio, eu acredito que a gente teria o caos climático que estamos vivendo seria ainda maior. Então, assim, Flávio, não querendo dizer assim, a gente precisa de Amazônia, a gente precisa de Cerrado, precisa de Mata Atlântica, de Pampa, de todos os biomas. Sim. Mas a gente precisa também da Caatinga, a Caatinga em pé, que é uma eficiência. É um ciclo virtuoso, né? Nós diante dessa situação, porque cada um, na linguagem nossa, puxa a brasa para a sua sardinha. Não é isso. É que nós entendemos que todos são necessários, né? Todos os biomas, todos os sistemas são necessários para a subsistência humana e para a qualidade de vida. Não é só subsistir, né? É subsistir em condições agradáveis, palpáveis e boas de qualidade de vida. Então, Haroldo, me diga uma coisa, quais são os próximos passos para a atividade da Associação de Carbono que você preside lá no território das Terras dos Marechais? Perfeito. O próximo passo que a gente tem, né, junto com a Academia Brasileira de Ciências Ambientais e Recursos Hídricos, né, a gente também está escrevendo mais cientificamente essa proposta, a gente dá mais visibilidade. É por isso que estamos aqui no 26º Incob, dando visibilidade a essa proposta. A gente precisa ainda de ter mais apoio, mais parcerias, porque isso é algo que está saindo de baixo, Flávio. Preciso do teu apoio. Preciso do apoio de você que está aí nos assistindo, nos acompanhando. Preciso do apoio de todos, porque é algo para todos. E aí, eu acredito, Flávio, que a gente precisa de ter essa rede, né, de parceiros, porque sem isso, os impactos e todos os desafios serão ainda mais maiores, sabe, Flávio? Tempo efêmero da comunicação. Nós agradecemos ao Haroldo, damos a ele as últimas palavras aqui deste primeiro momento, para que a gente possa oportunizar os nossos ouvintes, quem está nos assistindo, quem ainda vai nos assistir, a compreender e a preencher esses espaços que são necessários para dar continuidade à defesa do carbono e da nossa caatinga. O carbono é brasileiro, o carbono é catingueiro, o carbono é nosso. Então é isso que a gente deixa aqui. E você que está aí, procura nas redes sociais, na internet, falando sobre a Associação dos Produtores de Crédito de Carbono Social do Bioma Caatinga.
falando sobre o crédito carbono integral, entre em contato com a gente, quem está disposto a ajudar. E obrigado ao mestre Flávio por esse momento tão rico. Muito obrigado.